Bem-vindo ao Pode Reinar. Esse é o episódio 2 do podcast que vai te ajudar a se tornar alguém melhor, a te transformar, a te desenvolver para que você possa alcançar altos resultados na sua vida e nos teus negócios também. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante, que guia toda a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida familiar, nossos relacionamentos, tudo que a gente faz depende desse tema, que é a inteligência emocional, gente. Não tem como a gente fazer nada na nossa vida sem ter inteligência emocional. E é por isso que eu trouxe aqui um especialista para falar com vocês, tá? Ele é médico, especialista em inteligência emocional, ele é especialista em desenvolver mentes de alta performance, gente. E também, olha só, um segredinho, ele tem TDAH. Só que ele é diferente, né? Ele tem TDAH e ele é muito diferente. Por quê? Porque é um cara que tem desenvolvido inteligência emocional. Então, nós vamos conhecer agora o Dr. José Leandro. Dr. José Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sueli. Muito obrigado pela essa oportunidade, pelo esse espaço para a gente discutir um pouquinho sobre a importância da inteligência emocional. Eu começo com uma frase, né? Por que a inteligência emocional é a habilidade mais importante na vida e nos negócios? Então, ao correr desse podcast, a gente vai discutir um pouco como destravar, como conquistar, como aumentar. Existe, por exemplo, como desenvolver inteligência emocional? A gente já nasce com ela. Então, são coisas que a gente vai começar a destravar hoje nesse podcast. Ah, muito bom. Sem dúvida, vai ser muito especial para quem está assistindo. Então, olha só, você que está aí, segura. Fica aí, pega uma pipoca, senta no sofá, pega o marido e a esposa, não importa. Senta do lado de vocês também, senta do lado dos filhos, traz todo mundo para assistir esse podcast, que vai ser muito especial mesmo, tá, gente? Então, é claro que a gente vai discorrer sobre vários temas. Nós vamos falar sobre inteligência emocional e inteligência espiritual, também a relação entre as duas. Vamos trazer exemplos bíblicos, enfim. A ideia aqui é que você saia daqui com, no mínimo, uma vontade, né, doutor, de aprender mais. Você vai sair daqui com algumas chaves, mas vai sair com uma vontade de falar assim, caramba, eu tenho que desenvolver inteligência emocional mesmo, se eu quiser reinar. Né, doutor? Porque, imagina só, vou fazer uma analogia aqui, tá? Imagina que a sua vida é um reino, tá? E que as tuas emoções é como se fosse o governo, um soberano. Só que esse soberano, que estão as tuas emoções, ele é um carrasco. Ele é cruel. Ele não consegue lidar com as pessoas. Você consegue imaginar um reino, a tua vida, tá? Com um soberano sendo um carrasco? Um rei que não sabe lidar com as pessoas, com um soberano que não sabe tratar bem as situações do dia a dia, que é revoltado, aquela coisa toda que a gente já sabe. Obviamente, esse reino, ele não vai prosperar. O reino não prospera com um rei desse jeito. Concorda? Sim. Então, da mesma forma, eu entendo que são as nossas emoções. Se as nossas emoções forem soberanas, porque elas governam tudo que a gente faz, né? E aí, elas sendo soberanas, elas não forem inteligentes, se a gente não tiver inteligência emocional, vai ser como esse rei, que vai destruir o reino. Então, tem muitas pessoas, na minha visão, que destroem a sua própria vida, achando que é outras coisas, que é culpa dos outros, que é não sei o quê, por conta de não ter inteligência emocional. Então, eu queria que o doutor passasse pra gente um pouquinho, assim, primeiro o que é, né, a inteligência emocional, né? O doutor teve um grande desafio, né, sendo TDAH, tem que desenvolver inteligência emocional, porque a nossa tendência, né, é ter mais dificuldade, não ter tanto controle. E como que o doutor entende, primeiro, explica o que é para as pessoas, tá? A inteligência emocional e a importância dela no nosso dia a dia, na nossa vida. Puxando um pouquinho a sardinha, né, para as emoções e para esse governo que você falou, até para linkar a frase para a gente não esquecer. Eu costumo dizer para os pacientes e até para os clientes, né, porque eu também faço mentoria, que tudo aquilo que te domina, te governa. Então, tem essas questões, esse domínio das emoções, na verdade, precisa estar nas suas mãos e não sobre você. Então, existe uma grande diferença. Quando você falou, por exemplo, sobre o governo estar acima, exatamente, soberano, se você não pega essas emoções e dá a ela um verdadeiro propósito e sentido, você se perde nesse caos. Porque as emoções, ela é capaz de fazer esse caos. Mas, se você consegue governar sobre elas, você consegue direcionar sua vida para uma vida próspera e de paz. Sempre, Sueli, eu falo em paz e prosperidade porque eu acho que são coisas que a gente busca nessa vida. A ideia do podcast e
principalmente da gente desenvolver inteligência emocional, é para chegar nesse pilar de uma vida próspera e uma vida com paz. Quem não quer paz e prosperidade? E já é nosso, né? Porque já foi dado por Deus, né? Desde a fundação do mundo. Nós fomos feitos para dar certo. E aí, por conta de algumas questões, é que nem você falou, de governar sobre as emoções. Geralmente, as pessoas não sabem que elas têm esse poder. Exato. Elas acham que elas têm que ser governadas pelas emoções. E essas emoções, gente, as emoções que a gente mais experimenta no dia a dia, tristeza, raiva, o que mais que a gente pode colocar? Felicidade, né? Alegria. Sim, são que sentimentos negativos, né? Que a gente Isso. fala, os afetos negativos. Eles podem dominar na maior parte do tempo. Só que a inteligência emocional te faz colocar eles no lugar que eles deveriam ficar. Então, é esse equilíbrio de emoções. A inteligência emocional ela é capaz de te fazer desenvolver uma conversa, principalmente uma conversa difícil, sem que nenhum dos lados fiquem balançado emocionalmente, fique nessa desproporção. A ideia da inteligência emocional é não te deixar desconfortável, desproporcional. Então, por exemplo, para um chefe conversar com um funcionário pode ser uma conversa difícil. Se ambos têm inteligência emocional, essa conversa difícil pode fluir de uma forma assim que nenhum dos lados fiquem magoados. Porque o tempo todo a gente está lidando com emoções, né? Sim. E eu costumo falar que o ferido fere. Aí, se você tá lidando com uma pessoa que é ferida, você também é ferido, imagina a briga que vai dar isso. Mas, às vezes, a pessoa ferida, ela nem percebe que ela tá descarregando nas pessoas as emoções dela, as angústias dela. E aí é onde dá problema. Dá problema no trabalho, dá problema no casamento, dá problema em tudo. No final, é sobre emoções. É sobre olhar e falar, o que tá gerando isso? O que essa pessoa tá... Também tem um filme mental que ela faz, né? O que tá passando na cabeça dela que tá gerando esse sentimento e que tá gerando essa atitude? E às vezes as pessoas não param para pensar. A falta de empatia também, né, doutor? Como que a falta de empatia também acaba gerando esse desconforto, esse problema emocional. Por isso que a gente vai voltar um pouco, que a gente não respondeu que era inteligência emocional. Olha, os TDAH. Exatamente. E aí Exatamente. A gente precisa falar para as pessoas o que é inteligência primeiro, que é esse conjunto aí articulado de ações, de movimento, de execução que a gente vai fazer no dia a dia. E aí, quando a gente fala sobre inteligência emocional, é esse conjunto, esse arsenal, essas habilidades para a gente direcionar as emoções. Por isso que é inteligência emocional. É você usar as emoções ao seu favor. Então, eu sempre peguei uma frase, eu acho que é até do Pablo Marçal, que ele fala, você governa sobre todas as coisas. E exatamente. Então, a inteligência emocional é essa capacidade, essa habilidade de você gerenciar as emoções de uma forma positiva, de uma forma onde você não sofra. A ideia do podcast é te passar exatamente conhecimento. Aonde tem conhecimento, Sueli, você consegue planejar, governar e você ter decisões com sabedoria. Então, o conhecimento te mostra uma sabedoria para você decidir algo. Então, sempre comece com essa chave. Conhecimento é você ter sabedoria para você decidir algo. E isso daqui é conhecimento que a gente está trazendo para que você tome decisões baseadas na sabedoria que vem do alto, porém você está tendo conhecimento. Bem importante isso. Agora, eu falei pro doutor que, para mim, né, inteligência emocional, que eu falo uma linguagem não tão científica, né? Eu falei para ele, não falo bonito que nem o doutor, mas eu falei para ele, para mim, inteligência emocional é você... eu sempre uso uma analogia que eu aprendi no livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, tá? Que diz o seguinte, entre o estímulo e a resposta existe uma lacuna. Não tem aquele bateu, levou? As pessoas pensam que é assim, né? Bateu, levou, não teve tempo. Não, tem tempo sim. Existe uma lacuna entre o estímulo, que é a situação que acontece, e a reação que você tem. E nessa lacuna, que é esse meio, é onde reside a sua inteligência emocional. Que se você não tiver, você vai responder errado. Você vai responder mal. Exatamente. Quando acontece algo. Exemplo no trânsito. Tá numa briga no trânsito. E aí aconteceu de um fechar o outro. E aí, o que acontece? Quem não tem inteligência emocional, né, vai parar, vai começar a xingar, vai começar... Né? Agora, se a pessoa que tem inteligência emocional, ela vai parar e vai falar assim, peraí, vai usar empatia, que é essa lacuna no meio aí, inteligência emocional, a parte da empatia, da inteligência emocional, e vai falar assim, peraí, deixa eu pensar, será que esse cara não viu realmente? Às vezes ele não me viu. Às vezes ele estava, né, enfim, preocupado, distraído. E é raro isso acontecer, porque geralmente o ser humano, ele bateu, levou, responde reativo, rápido. Né? Mas a ideia é que a gente possa desenvolver inteligência emocional para que a gente consiga ter essa pausa.
não só com relação às pessoas, as relações com as pessoas, mas com a gente mesmo. Sim. Porque às vezes a gente mesmo se maltrata, a gente mesmo se xinga, a gente mesmo se coloca lá embaixo, porque a gente não teve esse tempinho de parar e olhar e falar, peraí, o que realmente está acontecendo? O que realmente eu estou sentindo? Por que eu estou tendo essa reação agora? Né? O que está me levando a isso? Deixa eu cuidar disso. Deixa eu olhar o que é, porque às vezes é uma besteirinha e tá te deixando mal, mas você não sabe. E aí você tá simplesmente reagindo. Então, ter esse poder, né, de decidir ali no meio é o que pode realmente decidir o nosso destino. Sim. Porque às vezes uma situação, quantas mortes, quantas coisas a gente vê acontecer por uma situação, um estímulo e uma resposta. Exato. E a pessoa não exerceu o poder nela ali na hora. Por isso que o Ela nem Thiago sabe. Brunet, ele fala, né, que decisões decidem destino. Exatamente. Então, uma decisão que você toma naquele exato momento, gerenciado por uma emoção que você não controlou, ele pode ter um efeito cascata, né? Ele pode ser catastrófico lá na frente. Então, assim, você decidiu agora, você não sabia o impacto que poderia causar. E sempre vai ter impacto. Então, qualquer decisão que a gente tomar na vida vai ter impacto. Então, cabe a gente utilizar a inteligência emocional para decidir de forma sábia. Então, a inteligência emocional entra nesse processo para a gente tomar decisões um pouco mais sábias. A gente vai errar? Óbvio que a gente vai errar. Todo tempo a gente erra. Mas a ideia é da gente cada vez mais desenvolver essa inteligência emocional para que a gente erre menos. Errar menos, né? Até porque quando a gente alcançar a perfeição, já pode morrer, né? Você morre e você tá perfeito, infeliz. Não, a gente não vai alcançar a perfeição e a gente tem que saber disso, mas ter essa consciência. Porque eu acho que até essa autoconsciência de olhar e falar assim, caramba, aquilo que eu fiz, a forma como eu reagi, não foi normal. Deixa eu parar e pensar a respeito. Deixa eu ver se na próxima vez eu consigo ser diferente, eu consigo agir de uma forma diferente. Até porque, doutor, tem os gatilhos, então vai acontecer de novo. Os gatilhos e os desencadeantes. Então, o gatilho acontece, é uma situação que acontece, aquilo desencadeia uma reação em você. E quando isso é muito repetitivo, a gente precisa parar para olhar para isso com muito cuidado, né? Às vezes até uma situação do passado, o doutor, óbvio, pode falar melhor a respeito, mas é uma situação do passado, uma crença, algum bloqueio, até rejeição. Quantas pessoas, às vezes, não sabem lidar com outras pessoas até com medo de ser rejeitada? Ela não sabe que é sobre isso. Mas, no fundo, ela está tentando se proteger da rejeição. E aí ela tem relações péssimas com as pessoas. Exato. Ela jamais... Afastam, ela né? afasta, exatamente. E, às vezes, precisa de uma cura espiritual, uma cura na alma também. E precisa de cuidado, de terapia, né? Precisa se cuidar. Exato. Isso ia melhorar muito a relação dessa pessoa dentro de casa, ia melhorar muito a relação no trabalho, né? Então... Aí a gente já entrou no módulo, por exemplo, dentro da inteligência emocional, a gente subdivide ela, né? Então você falou muito bem sobre a autoconsciência, por exemplo. Autoconhecimento é você tornar essa vida um pouco mais afável, né? Você dizer, agora eu consigo controlar um pouco. Mas esse controle, ele vem a partir do momento que você se autoconhece. A gente precisa desenvolver esse autoconhecimento. Porque, inclusive, você vai detectar até os gatilhos antes. Opa, aquele lugar eu não posso entrar. Pera ainda, estou acelerando demais. Aquela pessoa, se eu entrar em contato, o combate vai ser muito grande. Então, a inteligência emocional, ela é capaz de desenvolver isso em você, de ter esse autoconhecimento, essa habilidade. Porque a inteligência emocional tem várias subdivisões. A autoconhecimento e essa autoconsciência é um dos pilares da inteligência emocional. Mas você citou antes, por exemplo, a empatia, a autorregulação, o autogerenciamento, o controle das emoções. Então, cada pilar da inteligência emocional é importante pra gente. Por isso que antes a gente estava conversando nos bastidores ali sobre isso. Se eu sei que eu sou muito bom no meu autoconhecimento, então já me conheci, já sou pleno, já reflito, já faço meditação, beleza. Próxima etapa, vamos agora como gerenciar isso, ou como controlar isso, porque eu só estou fazendo o pilar do autoconhecimento. E inteligência emocional vai além disso. Então, a empatia, por exemplo, será que você não está desenvolvendo a empatia? Para isso tem vários testes, aonde lá vai ficar subdividido, e aí quando aparece de repente a sua empatia, ela zero, e você tem um monte de autoconhecimento, então você não está usando a empatia. E aí a gente precisa justamente saber dentro da inteligência emocional aonde é que a gente mais peca mesmo. Aonde é que está o meu déficit? Eu pego esse déficit e tento treiná-lo. A inteligência emocional é treinável.
porque o cérebro é treinável. Uhum. Então não tem essa, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Qualquer pessoa que queira se desenvolver pode sim treinar inteligência emocional, aprender a ter inteligência emocional e melhorar a vida. Sim. Duas pessoas que nunca vão desenvolver inteligência emocional. As preguiçosas, porque elas não querem é uma treinar, escolha, exato, e as que não têm ferramentas. Então, esse podcast, de uma forma gratuita, acredito que sim, exatamente, a pessoa externa, ela está pegando conhecimento, então ela está tendo ferramenta. Então, se eu sou preguiçoso, é uma coisa, então nunca sei sobre inteligência emocional, não quero aprender. Ou se eu não tenho uma ferramenta, o que a gente está fazendo é dando ferramenta, a pessoa está tendo acesso gratuito. Sim. Então não tem desculpa, eu não sei resolver ou eu não sei lidar com isso. Não, você está tendo ferramenta gratuita e já tem muitas ferramentas. As pessoas que têm o poder de decisão e não querem, optam em não conhecer isso. Talvez, se a gente falasse um pouquinho, como você falou um pouco sobre o passado, seja para a gente entrar num ciclo de 2 sofrimento. É muito louco isso, mas a vítima, ela precisa do herói. Sempre. E aí eu entro nesse processo de retroalimentação. Eu preciso me culpar para que a outra pessoa veja que eu estou triste e me culpando para que ele seja meu herói, ou seja, o meu guia. E aí vou retroalimentando um sistema que é todo bagunçado. Não, você não precisa de nenhum herói. Você é o herói da sua própria história. Você que faz o seu caminho. Você que faz sua trajetória. Então não é o mentor X, não é o médico X que vai ser o seu herói. Ele te guia. Ele te fornece ferramentas para que você visualize o herói que já está dentro de você. E aí você faz o seu caminho, você faz a sua história. Isso tem muito a ver, doutor, com autorresponsabilidade, né? Sim. Então, não adianta. Você pode ter ferramentas, você pode ter um monte de vídeo na internet, você pode até ter um bom mentor. Mas se você não tiver autorresponsabilidade, você vai continuar terceirizando a culpa em alguém. Sim. Né? E é bom. Esse lugar de culpa, às vezes, para algumas pessoas é bom. Ela não quer sair, é uma zona de conforto para ela. Sim. Então, para que ela consiga ter inteligência emocional, assumir a responsabilidade, ela vai precisar ir lá e falar, é comigo, chamar no peito. O Pode Reinar, ele tem esse objetivo, a gente sempre fala isso. O objetivo de você exercer o seu papel no mundo. Qual que é o teu papel no mundo? O teu lugar de governo. Deus já deixou isso pra gente, né? Só que às vezes a gente fica ali, ó, sendo escravo. Escravo de quem? Escravo da mente, escravo dos nossos pensamentos, escravo de outras pessoas, escravo, enfim. E Deus não quer isso, Deus quer libertar a gente. Sim. Deus quer que a gente exerça, sim, o nosso governo. Tá liberado, pode reinar, só que você vai precisar fazer a sua parte. Tem gente que fica só esperando de Deus, né? Exato. Às vezes nem tem uma conexão tão forte com Deus, mas tá lá, esperando Deus fazer por ela. Sim. E tem gente que tá esperando pelo marido, pelo chefe, né? Pelo sócio. Terceirizando, né? Terceirizando, pelo médico. Tô esperando meu terapeuta resolver meu problema, né? Eu vou lá, despejo um monte de coisa no meu terapeuta, quero que ele resolva. Não tem jeito, você vai ter que resolver. Segura seus BO. Só que o que Deus faz? Ele vai te ajudar. Ele vai, né? Ele vai estar com você. Ele sempre vai estar com você. Mas você vai precisar fazer sua parte. Isso não tem jeito, gente. É lamentável falar isso, né? Mas você vai ter que fazer a sua parte, tá? E o óbvio, ele precisa ser dito. A gente tá falando o óbvio, mas tem gente que nem o óbvio ainda escutou. Ou quando escuta, negligencia. Então, sempre o óbvio vai precisar ser escrito e dito. Porque talvez o que é muito claro para mim não seja claro para o meu chefe, para o meu funcionário. Então, assim, principalmente cabeça de TDAH. Então, assim, o pensamento acelerado, esse fluxo de pensamento acelerado é tão grande que você já formou sua ideia. Tá muito claro lá dentro. Tá, mas o outro ainda não recebeu essa ideia. Então, eu pecava e ainda peco muito nessa questão, porque para mim já ficou muito claro pro outro. Às vezes não ficou claro. Falei, mas eu liguei, fulana. Eu te falei isso e isso aqui. Não, mas eu não concluí isso, mas para mim já está concluído. Então, tem isso também da gente... Por isso que é importante, além do autoconhecimento, você ter, por exemplo, uma ideia. É algo patológico, é algo fisiológico, é doença, não é doença, é um comportamento meu, porque muitas questões do ser humano é comportamental. Então não é uma doença, é comportamento. Se eu mudo o comportamento, eu começo a criar outro cenário.
Sim. Então, comportamento você só se muda com hábitos. Não é medicação que vai te mudar seu comportamento. Então, eu bato sempre nesse pilar do TDAH. Não é o remédio, não é o psicoestimulante que vai te mudar. É hábitos. E aí, para eu mudar comportamento, eu preciso de novos hábitos. E vem aquela famosa frase, né? Agora foi quase engasga aqui. Que eu preciso me esvaziar para que algo entre. Isso é desde o pilar da espiritualidade. Se eu não me esvazio de mim, não tenho como eu ter conhecimento novo. A ideia aqui é a gente se esvaziar ao máximo para a gente começar a se encher. Sim. E esse é o processo da vida. A gente precisa deixar coisas ruins saírem. Lixo emocional, coisas tóxicas, porque eu não citei, mas, por exemplo, uma ideia distorcida na infância vira uma crença, que vira um bloqueio, que vira um complexo. Isso é muito grave. Então, se a pessoa já chegou na fase que está com complexo do merecimento, por exemplo, eu tenho que trabalhar isso primeiro, senão não vai ficar tangível para ela. Então, veja que a gente pode ter graus aí, moderado, grave, enfim, simples, ou só a falta da ferramenta. Então, hoje você está aprendendo uma ferramenta, inteligência emocional. Sim. E que, por si só de trabalhar a inteligência emocional, à medida que a pessoa vai, no mínimo, se auto-percebendo, quando ela decide, ela toma uma decisão. Quero ser mais inteligente emocionalmente. Quero desenvolver inteligência emocional. Primeiro, eu acho que tem que também ser feita uma conscientização do que essa pessoa já perdeu por falta de inteligência emocional, tá? Então, assim, quando você olha para as coisas que você já perdeu, esse gatilho de mudar se torna um pouco mais urgente. Porque eu olho pro que eu já perdi e falo assim, peraí, a maioria das coisas que eu Sueli, a maioria das coisas que eu perdi na vida foi falta de inteligência emocional. Sim. É óbvio que tem a patologia, tem o TDAH, tem N situações, mas eu sei que teve muitas questões aí que não era envolvido com a patologia e eu poderia ter um poder de escolha, né? Entre o estímulo e a resposta existe uma lacuna. Na lacuna está o teu poder de escolha. Exato. O teu poder de escolha é a inteligência emocional, é como você vai escolher. E eu escolhi errado. Então, assim, são dívidas, são situações que você entra, são amizades que você faz, sabe? Coisas que vão te levar para baixo, vão te fazer retroceder, mas tu na hora não tem inteligência emocional para saber o que é certo e o que é errado, qual que é a... Porque quando a ignorância reina, a inteligência se afasta. Esse é o grande problema. E é muito louco a gente falar em ignorância, porque o orgulho é um tipo de ignorância. Então, você tem orgulho em não liberar o perdão, por exemplo. Por que eu liberaria? Em várias coisas a gente tem um orgulho de uma forma camuflada. A gente acha que não é orgulho, mas é orgulho. Como assim? Eu sou perfeccionista. É orgulho, porque você pode quebrar aquilo. Não precisa ter aquela excelência daquele ato naquele momento. Então, você pode fazer num outro momento, porque pode estar te causando sofrimento naquele momento. E aí você se descobre que aquele momento você poderia estar fazendo uma outra coisa. Eu falei sobre o perfeccionismo porque eu tinha te falado sobre o perfeccionismo emocional, que é algo que as pessoas não falam muito, né? Só fala de outro tipo de perfeccionismo. O perfeccionismo emocional é quando o paciente, ele não se deixa, ele não tolera nem os próprios sentimentos. Então, assim, eu não tenho o direito de ter raiva. Mas como assim? Todo mundo tem raiva. E se ele tem raiva, ele se frustra. Não, mas a gente vai se frustrar. Exatamente. Então, aprenda hoje você ter exatamente essa ponte. Essa ponte vai ser a inteligência emocional para te guiar. Para você começar a ter menos perfeccionismo emocional. Você começar a ter, inclusive, uma autocompaixão. A motivação, que é um dos tipos, por exemplo, dentro da inteligência emocional, como a gente falou, autoconhecimento, autogerenciamento, motivação. Motivação está dentro da inteligência emocional. Só a motivação, ela não consegue te levar para os lugares. Por isso que você está obtendo conhecimento. Você precisa do conhecimento para sustentar. Então, a motivação inicia, é o gás. E o que é que acontece com o TDAH? Desfalece, né? A nossa motivação é só naquela hora, né? Exatamente. E aí a gente precisa fazer todo esse manejo. Pera ainda, senso de urgência. E aí você vai fazendo passo a passo. Então, o senso de urgência que você falou, Sueli, você me lembrou muito, muito bem. É algo que precisa... Antes eu tinha colocado no meu quadro branco, né? Eu tenho um quadro branco lá e eu escrevi senso de urgência, Leandro. Porque você precisa de tudo na vida ter senso de urgência. Amanhã eu compro. Será que é para amanhã mesmo comprar? Por que não dá para comprar hoje, por exemplo? Né? Descer com lixo amanhã. Mas por que eu não posso descer com lixo hoje? Tenho que deixar para amanhã. Senso de urgência para tudo. Vida e negócios.
E tudo, porque até mesmo a saúde a gente faz isso, né? Uhum. Então, assim, treinar. Não, mês que vem eu treino, segunda-feira eu começo, e não sei o quê. E nisso você acaba não começando. Só que daqui a pouco você tem um infarto, você tem um problema no coração, você tem uma situação que é irreversível. Aí você fala, poxa, e se eu tivesse sido um pouquinho mais urgente? Né? Ou outras questões que podem acontecer na nossa saúde simplesmente porque a gente não cuidou a tempo. Que a gente sempre deixou procrastinando para depois. Isso, lógico que no TDAH é muito mais forte, mas a gente sempre tem que ter essa consciência de que o amanhã realmente pode ser tarde demais, né? É meio clichê, mas é real. É aquele que a gente já sabe, o abraço que você não deu, né? A comida que era pra você não ter comido, você comeu. O lugar que não era pra você ter ido, era pra você ter ido e você não foi. Aquilo que era pra você fazer e você não fez. O problema do TDAH em si, que para as pessoas que não sabem ainda, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E sim, existe, você não pode falar que é só o da atenção. Então, quando você for falar, você tem que falar TDAH predominantemente desatento. Ele é desatento. TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo, ou TDAH combinado, que é o padrão misto. E aí vem a grande questão. Muito TDAH, se não quase todos, pelo menos os pacientes que a maior parte que chegam, eles têm algo chamado disfunção executiva. Então, a disfunção executiva que está no córtex pré-frontal, por exemplo, é a que vai gerenciar, inclusive, as emoções. Então, o controle inibitório dessa pessoa é como? 0 ou deficiente, que é o famoso filtro. A gente tem filtro, Sueli? Quase 0. E é exatamente isso, né? E aí, é a memória operacional, que é a memória de trabalho. Gerenciamento, execução, data, planejamento. Já era, né? Já era. E vem a questão da inflexibilidade cognitiva. A gente é mais inflexível, porque a gente tem um padrão que é mais rígido, é da minha forma. E aí a disfunção executiva, que é essas 3 características, é uma merda na vida do TDAH. É muito difícil. Só que, se é difícil, eu preciso achar o fácil. Qual é o fácil? Treinar. E aí, não é porque, por exemplo, tá em outra lacuna, é de um especialista, ou só Sueli consegue. Não, qualquer pessoa consegue, porque é algo treinável. Inteligência emocional e funções executivas, você se treina. Então, você precisa treinar. Por isso que tem testes, tem habilidade, tem clínica que só faz treino para desenvolver essas funções de memória, de planejamento, de execução rápida. Então, sabe aquelas dicas que ficam aparecendo? Agendamento, planejamento no dia anterior, para que no dia que você acorde, você ainda não vá pensar no que você vai fazer. Tudo isso é uma forma da gente melhorar as funções executivas. Então, tem sim. Tem jeito, tem solução. Nunca foque no problema. Foque na solução. Porque aí você começa a ter uma percepção ampliada. Foi como você falou. Mas por que eu não penso que o cara do trânsito, por exemplo, ele pode estar indo rápido para um hospital? Sabe? Correndo no trânsito, sei lá, qualquer coisa. Está atrasado. É justificativa? Não, mas você pode ampliar essa percepção para diminuir a raiva. A ideia, como a gente estava falando em sentimentos, emoções, é a gente atenuar essas emoções a ponto que elas não atrapalhem o nosso dia a dia. Porque as emoções, quando elas não são controladas, os prejuízos são alocados. E aí o bicho pega. Que são nos prejuízos. Eu tive muitos prejuízos, creio que você teve. E emoções é algo que a gente precisa estar falando. Eu acho que em todo podcast deveria falar sobre emoções. Deveria falar, é verdade. Eu acho que, inclusive, vou tornar fixo o inteligência emocional. Pelo menos 1 ou 2 por mês a gente gravar. E falando mas sempre dos falar de emoções. Né? Porque tem muita tópicos, coisa, lógico. muito. A gente não vai conseguir falar tudo de inteligência emocional hoje. Consegue, nossa programação é até 1 da manhã, não é? Então tá tranquilo. E a galera que também não tem pressa. Então o pessoal que fica assistindo à noite. Muito tranquilo. E sabe que quando você falou sobre essa questão de se preocupar realmente em se melhorar, eu tava pensando aqui que o desenvolver a inteligência emocional é um ato de amor. Não é um ato de amor só com você. É um ato de amor com as pessoas que estão à tua volta. É um ato de amor a Deus. É um ato de amor ao próximo. E o amor é um princípio. E é um princípio, exatamente. Porque como você vai conseguir conviver bem com as pessoas? Se você não se desenvolver emocionalmente. Como você vai conseguir estabelecer relações? Às vezes o filho vai criar trauma porque você é uma pessoa completamente desregulada. Sabe aquele rei soberano? Sim. Então, as emoções soberanas destruindo a tua casa, destruindo o teu reino, destruindo o teu lar, que é a tua casa, a tua família. E porque você foi... isso eu falei pro Wellington outro dia. Vou fazer uma esposagem. Vamos lá. É assim que fala? Esposagem.
Eu cheguei nele e falei assim, ó, o Wellington não queria tratar do TDAH, certo? Eu cheguei e falei, amor, já tem uns 5 anos que ele pegou o diagnóstico, que ele sabia do diagnóstico dele. Recebeu o remédio, comprou o remédio e não tomou. Pra quê, Não, né? não vou tomar, não. É Não pra quê? precisa. Pra quê, né? Pois é. E aí, quando foi esses dias, né, quando eu tive o diagnóstico, eu falei, olha, você precisa se cuidar, precisa passar, porque eu não vou aguentar. Entende? É uma questão de amor. É uma questão, se você se cuidar, eu vou perceber que você realmente me ama. Que você me quer bem também. Porque se você não se cuida, isso tá causando prejuízos pra mim também, porque eu acabo ficando esgotada, porque eu já sou TDAH, então um outro TDAH que não se trata, né? Você imagina. Exato. Eu já sou e eu não tenho como cuidar de você dessa forma. Eu tô tentando me cuidar também. Eu vou conseguir te ajudar um pouco, mas eu não vou conseguir te ajudar muito, entendeu? Porque eu ainda tô numa fase de me cuidar. Na época não, faz pouco tempo. Mas eu trouxe para ele essa visão de que se cuidar realmente dele, do psicológico dele, enfim, era uma questão de amor. Não só a mim, as meninas, a ele mesmo, Sim. a Deus. Porque é uma vida muito complicada quando você não se cuida. Você pode melhorar e por orgulho você não faz uma terapia. Por Sim. orgulho você não busca. Não busca, sabe? Não busca um relacionamento com Deus, porque Deus ele vai te ajudar muito também. Mas por que ele vai te ajudar? Porque tem base bíblica. E a Bíblia, ela tem tudo, praticamente, que a gente precisa, né? Exato, Então, todas as respostas. o domínio próprio, que é da própria inteligência emocional, base, né? Domínio próprio, tá na Bíblia, frutos do Espírito. Sim. O próprio Deus pode te conceder domínio próprio através do Espírito, só que é através do Espírito. Aí as tuas emoções não te deixam acessar o Espírito. As tuas emoções não te deixam conectar com Deus. E é por isso que muita gente fala, mas eu tenho fé, mas eu não sei o quê, mas tá com a vida destruída. E aí você olha por quê? Por causa das emoções. Aquela pessoa que é crente, mas não tem as emoções resolvidas. Sim. Arruma briga na igreja, arruma contenda entre os irmãos, arruma um monte de problema, é uma pessoa ferida nas emoções. E aí ela não cresce nem espiritualmente, nem emocionalmente, ela não cresce. Sim. A vida dela tá travada em todas as áreas, financeiramente. Tem um versículo que fala que a gente tem que resplandecer a glória de Deus. Mas aquela pessoa que não busca se cuidar, ela não resplandece a glória de Deus. Ela não resplandece. Né? Ela tá ali falando do amor de Deus, mas tá cometendo tudo ao contrário, fazendo tudo ao contrário. Romanos 12:2 diz assim, e não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Amém. Amém. Para ver como Deus, ele quer que você reine, ele quer que você governe, mas ele precisa que você se transforme também. Sim. Ele quer que você faça a sua parte. Não se conforma se tá todo mundo dando um de louco. Veja, o casal, quando você tava falando, precisa dividir o fardo. Isso é bíblico. Porque se um cair, o outro levanta. Então, você precisa dividir fardos nesse sentido, né? Então, além da divisão de fardos para ficar algo mais leve, a ideia é trazer leveza no casamento, você tem que entender que amor é um dos princípios. E se é princípio, ele é para ser cumprido. Então, assim, não espere sentir amor para fazer. Não é para ser sentido. Então, isso foi algo que eu aprendi no método Destiny do Thiago Brunet, exatamente sobre os princípios. Você não espera sentir no coração para servir alguém, você serve. Porque princípio você tem que executar. Se você quiser ser próspero, se você quiser ter uma vida alinhada com Deus também. Se não quiser, tudo bem, né? É o poder da decisão. Mas se você se decidiu alinhar com Deus, quer ter uma vida próspera e ter paz na terra, você precisa cumprir princípios e não sentir para cumprir. Então não espere sentir amor. Pela obediência. Exatamente. Começar a sentir para servir, para ter compaixão, para honrar alguém. Tem gente que quer sentir no coração para honrar o chefe. Não, você é obrigado. Porque a Bíblia manda você cumprir princípios e você honrar nessa escala de hierarquia é um princípio, porque a honra é um princípio. Então veja como é louco, né? Às vezes a gente quer sentir as coisas para executar. Você não precisa sentir determinadas coisas, porque já está muito determinado, você só precisa cumprir. E olha só, gente, a gente acabou de tirar aqui uma caixinha, tá? Eu tenho essa caixinha aqui, que é de provérbios, tá? E eu tirei uma pro doutor, pedi pra eu tirar, e eu tirei uma pra mim. E olha só o que tá falando, tá? Nesses versículos. Fala o seu aí, doutor. Quem anda com sábios se torna sábio,
mas quem anda com tolos sofrerá as consequências. Provérbio 13:20. Fez sentido pra você e pra nosso podcast? Todo, né? Total. Todo. Isso é inteligência emocional, isso é inteligência né? emocional. Saber realmente as relações que você tem e pra onde essas relações também te levam, né? Isso Exato. é extremamente importante. E a própria sabedoria, como a gente já falou, né? Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Provérbios 16:24. Gente, os 2 versículos têm tudo a ver com inteligência emocional. Aqui tá falando sobre sabedoria, sobre se tornar sábio. Quando você anda com pessoas sábias também. Sim. E tolo, quando você anda com tolo. Tem pessoas que andam com pessoas amarguradas. Doutor, eu já fiz isso, tá? Sim. Daqui a pouco você tá repetindo os mesmos comportamentos. Você replica, né? Replica. Gente, nós somos... Isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Enquanto a gente não se cuida emocionalmente, não cuida da nossa inteligência emocional, não começa a buscar, a gente ainda é uma esponja, né? E essa esponja absorve tudo. Tudo. E aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas que também cometem erros, muitos erros, né? A gente sabe que tem... Enfim, nós não estamos julgando que ninguém é perfeito, eu também não sou, então cometo erro pra caramba. Mas se eu puder evitar de andar com pessoas que me levariam para retroceder, melhor. Eu tenho que evitar isso, esses relacionamentos. Poxa, eu tô numa fase de me cuidar, tô numa fase de me curar emocionalmente, uma série de escolhas que eu preciso fazer. E uma dessas escolhas são as pessoas com quem eu vou me relacionar. Porque essas pessoas, elas podem tanto me levar lá para frente, adiantar meu destino, como elas podem atrasar o meu destino. Exato. Escolhas sábias que a gente fala, né? E você falou sobre esponja e me veio aqui a lembrança sobre crianças são esponja, adultos não são. Então, se a partir do momento que você está pegando muito essas questões e não está conseguindo filtrar, você está sendo uma esponja, logo você está sendo uma criança. Então, adultos precisam fazer o quê? Fazer o que precisa ser feito. Exatamente. E criança que vai fazer essa birra, essa questão, né? Então, por isso que eu preciso desenvolver minha inteligência emocional. É algo obrigatório. Eu já sou adulto, eu cresci, vou parar de começar a pegar todas essas inconstâncias do mundo, essa instabilidade, esse caos, e vou começar a filtrar. Quem filtra melhor tem melhores resultados. Porque no processo da filtragem que eu consigo ver, talvez até propósitos, insight... Joel J, que é o maior treinador de alta performance do Brasil. Ele falou sobre essa capacidade da gente de tender a buscar equilíbrio. E isso foi um insight muito bacana que ele deu. Se a gente começa a buscar esse equilíbrio e ele não vem, a gente vai sofrer muito. Se frustra. Exato. E foi o que eu te falei, busque performance então. Então naquela área, naquele segmento, naquela etapa da sua vida que você sabe que não está resolvendo ou está em déficit, comece a performar ela, comece a melhorar ela, comece a treinar. E para eu performar, eu preciso de ambiente certo, treino certo e o mentor certo. Por isso que eu volto para a questão de relacionamentos. Se eu estou me relacionando, mas estou num ambiente errado, os meus relacionamentos são errados. Então, uma coisa vai puxando a outra. Como é importante essa questão da inteligência emocional? Porque para eu ter relacionamentos saudáveis e bons relacionamentos, eu preciso estar no ambiente certo. Como é que eu quero um relacionamento de alto padrão? High ticket, executivo, ou querer, por exemplo, fazer bons negócios se eu estou tendo relacionamento com pessoas que não acreditam, mentalidade não próspera, nem acredita no dinheiro, já são julgadores tipo dinheiro é mal, né? Dinheiro é sujo. Ou seja, o nível de mentalidade é -1, não é nenhum. Então você precisa estar com pessoas sábias, pessoas que a mentalidade dela já está em outro nível. A inteligência emocional é esse acesso para você mudar de nível. Eu percebi isso. Enquanto eu estava batendo ali na tecla, e ainda bato muito, estou desenvolvendo essa questão, eu disse, cara, isso é inteligência emocional. Cara, isso é inteligência emocional. Por quê? A inteligência emocional, inclusive, te coloca nesse lugar que eu estou hoje, que é um posicionamento que a gente fala específico e intencional. Você precisa, a inteligência emocional, ela te desenvolve. Olha que louco isso, a capacidade de você seja intencional em tudo que você faz. Se você vai falar, fale firme. A inteligência emocional te ensina isso. Se você vai fazer um trabalho, faça, conclua, termine. E aí as pessoas vão deixando pelas etapas. Não, você não colocou que ia fazer a determinada tarefa? Se proponha e termine.
Quem falou isso foi, inclusive, um amigo do Flávio Augusto. Quem não conhece Flávio Augusto hoje no Brasil? Ele falou, cara, depois que eu falei um dia que ia fazer 10 vendas e eu cheguei na 7ª, na 5ª ali e não estava conseguindo, eu falei, mas eu dei a minha palavra. Não interessa se já é 9 horas da noite. Naquele tempo, ou era livro ou era indicação. Não tinha Instagram, WhatsApp. Sim. Ele foi para a porta do hospital. Isso eu vou pegar os médicos, os enfermeiros saindo, eu vou fazer outra coisa. Mas eu vou cumprir a minha palavra. Aí eu disse, caramba, era isso que eu precisava. Porque eu preciso começar a cumprir a nossa palavra. Se eu falei que vou fazer o podcast, eu vou fazer. Porque eu tô desrespeitando a minha própria palavra. Não é a do outro, é a minha. Quando a gente fala, vou treinar amanhã, e não treina, né? Exato. Amanhã eu vou acordar às 6 da manhã. Às vezes você não precisa acordar às 6, mas você precisa treinar, precisa fazer uma caminhada, enfim. E eu tô falando porque eu tenho propriedade pra falar, né? Sou a pessoa que mais foge. Por que não, né? De exercício, caminhada. Então, só olhando ali, começou a caminhar agora, tá? Meu marido começou a caminhar. Então, o que acontece? A gente foge, e isso traz de certa forma, deixa a gente um pouquinho fraco. Porque o cumprir a palavra deixa a gente forte mentalmente. Sim. Né? Você começa assim, como se estivesse criando um músculo, né, mental, para que você consiga, numa próxima situação, numa outra, se permanecer forte. E toda vez começar e não terminar, e também, lógico, eu acho que muitas coisas que a gente começou e não terminou era por essa, né, falta de controle, não só emocional, o próprio propósito, por que tá fazendo aquilo que tá fazendo, a desregulação, os grandes saltos. As grandes pessoas, Sueli, para eu te passar a palavra, que tiveram sucesso ou performaram até de atleta, eles só querem 1% a cada dia. Eles não podem fazer salto. Qual é a diferença do nadador que chega em primeiro e em segundo? É segundos. Segundos. Qual é o atleta que tá correndo? É segundos que faz. Você ganhou em primeiro lugar, o outro ganhou 10 segundos, 15 segundos. Então aprenda a fazer essa performance e até desenvolver essa inteligência 1% a cada dia. Você não precisa dar grandes saltos. Aprenda isso. Não dê grande salto. Faça o seu 1% a cada dia. Isso é progresso. O que eu quero hoje é progresso. Se eu fizer 1%, eu já não estou parado na outra etapa. Eu já fiz 1%. E tá muito à frente de muita gente que não faz nem o 0,5%, né? Nem 1%. Exato. Então o negócio é não parar. Leveza nessa jornada, Sueli, porque eu acho que o que faz a gente paralisar é o sofrimento. Se você tem leveza, a gente ri na jornada, a gente diz, meu Deus, já era pra eu ter chegado lá, mas você começa a curtir o processo que você tá passando. A ideia é você fazer essa jornada um pouco mais leve, senão você desiste. Então você não precisa se planejar ou deixar pra ser feliz quando casar, quando eu tiver a casa, quando eu tiver a holding, quando eu tiver a empresa. Faz isso na jornada, porque você já sabe que você vai ter. Aí entra o princípio da fé. Você já sabe que você é grande. Você já sabe que vai ter 10 empresas. Você já sabe que é uma mulher competente. Você não precisa estar esperando isso chegar. Porque vai chegar. É a fé. Você está visualizando mesmo não estando no estado atual. Agora estou sem, mas eu já sei que é meu. Isso é fé. E aí acontece. Crer sem duvidar, né? Na hora que coloca dúvida, eu creio sem duvidar que eu tenho aquilo. E curtir, bem o que você falou, né, doutor? Curtir o processo. A gente se cobra tanto no meio do processo. Se cobra tanto, se mata tanto, sabe? Parece que é um carrasco. É o que a gente estava falando sobre o soberano, né? As emoções governando. E você falou uma coisa muito interessante lá atrás. Nossa, sua memória tá melhor que a minha, hein? Que eu nem contei a minha história, já fui... Verdade. Você falou assim, a gente precisa usar as emoções a nosso favor, tá? Usar as emoções a nosso favor. E, de fato, o que acontece? Às vezes a gente usa o medo. O medo, ele é para ser usado a nosso favor, para proteger a gente de sofrer um acidente, de acontecer alguma coisa. Olhar para atravessar a rua, olhar para os dois lados, né? São alguns cuidados que você tem que ter para você não cair do prédio lá, não for lá pro topo do prédio e cair, né? Chegar na beirada. É esse o objetivo do medo. Só que aí a gente acaba utilizando o medo para outras coisas, para travar a gente. Aí é o medo de conseguir um emprego, é o medo de entrar numa situação, é o medo de... Não tô nem falando de prudência, tô falando assim, pode ter prudência e tal. Mas o medo exagerado, ele deixa a gente realmente à mercê, escravo do medo. Tem gente que é escrava do medo.
Ah, eu não Exato. vou procurar um trabalho porque eu já sei que eu não vou conseguir. Tem medo de levar um não. O medo da rejeição, como a gente já falou. Aí tem o medo daquelas... Ah, não, mas eu vou mudar de cidade? Não. Eu tenho medo, imagina, eu tô aqui com a minha vida, né? Não, eu vou montar uma empresa. Sempre desejou empreender, sempre quis empreender. Mas não tem coragem de montar uma empresa. Exato. Né? Então, assim, não tem coragem. E aí, deixa o medo paralisar. Deixa o medo... Não tenho coragem de falar. Não tenho coragem de me expor. Não tenho coragem de dar uma palestra. Às vezes a pessoa até tem uma condição, mas ela não quer fazer, porque ela tem medo. E aí, onde a emoção é utilizada contra nós, né? Sim. Então, tomar esses cuidados para verificar que tipo de emoção que você poderia estar utilizando para o teu bem e você está utilizando ela para o teu mal, para te travar. Então, quando você falou sobre isso, o doutor falou sobre isso, eu lembrei, né, que muita gente, mas muita gente mesmo, é paralisada pelo medo. Sempre quando eu falo das frases, cito, porque eu aprendi isso em uma live sobre a questão de honrar quem era o autor da frase. Por isso que eu paro e falo, isso foi Tiago Brunet, isso foi Joel J, isso foi Flávio. Eu sempre direciono porque passa a percepção que inclusive é nossa. Isso é inteligência emocional também. Porque você... Dá honra quem tem honra, né? Exatamente. Você precisa honrar pessoas. E aí quando você falou sobre essas questões, eu lembrei que o Joel J uma vez falou, você não precisa acelerar. Você só não precisa parar. Então, se eu não parar, já tá ótimo. Então, assim, eu não preciso acelerar também. Esse mundo com tantos estímulos, né? A gente tá vivendo uma era muito louca, né? É muito hiperestimulação. E aí existe um termo na psiquiatria que se chama sobrecarga cognitiva. Esse excesso de estímulos, de comunicação, de um monte de coisa para fazer. Tem minha casa, tem meu casamento, tem minha família, tem meus filhos. Aí começa a misturar tudo. Eu não consigo ter esse padrão de divisão, né? De organizar as coisas. Eu me perco, faço uma sobrecarga e posso deprimir. Posso entrar num burnout, porque eu vou fazer o quê? Uma fadiga física e mental. Então, todo o processo começa no mental. Então, inicialmente, eu vou estar fadigado a minha mente. A inteligência emocional, ela te proporciona justamente trabalhar essa sobrecarga também. Peraí, esse aqui é da Sueli, isso aqui é do Dr. José Leandro, isso aqui não é meu, você resolva a sua treta, filhinho. Segura né? seus B.O. Aí volta pros pais, né? Não, pai, isso aqui é do senhor, isso aqui é da minha mãe, isso não é meu, resolve. Porque tem filho que é pai, que é pai dos pais. Você já percebeu isso? Então, os pais estão se separando. Não, filho, é você que vai lá resolver. Não, pai, essa treta é do senhor com a minha mãe. Vocês vão se resolver aí. Senão eu pego essa escala de hierarquia, eu era... filho, tava aqui embaixo, meus pais aqui em cima, eu voltei, fiz esse retrocesso para cuidar dos meus pais. Mas quem disse que esse cuidado significa honra? Você não está honrando, cuidando deles dessa forma. Você está sendo, inclusive, desonrando. Porque você está sendo pai dos seus pais. Olha que coisa louca, né? Então, tem coisas que, assim, a inteligência emocional te mostra, assim, não, essa treta não é minha, só ele resolve, sabe? E sabe que Deus, ele faz isso com a gente, né? Sim. A gente acha que Deus vai ficar... Ele carrega as nossas dores. E, de fato, Jesus, ele carregou todas as nossas dores, todas as nossas fardos, nossas tristezas, enfim. Todos os nossos pecados, né? Nos deu perdão, nos deu salvação. Só que tem umas encrencas que a gente entra, tá? Que não foi Deus que colocou a gente, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. A gente entra em encrencas que depois a gente fica ali achando, esperando Deus vir resolver. Resolve seus B.O. Do mesmo jeito que o casal tem que resolver e não pôr pro filho, a gente também não tem que ficar pondo tudo nas costas de Deus. Deus resolve aquilo que não foi você que pediu. Não foi você que fez. Não foi você que causou. Que é a menor porcentagem. Não é? A menor da menor. A maioria das coisas foram causadas por você mesmo. Exato. Mas, Su, se eu pedir ajuda de Deus, lógico que ele vai te ajudar. Ele vai te dar condições, ele vai te dar força, ele vai te dar estratégia. Sabe aquele parar e ficar sensível à voz de Deus? Ele vai te dar estratégia, mas ele não vai fazer por você. Ele não vai resolver o B.O. que era pra você ter resolvido, que você causou, né? Acho que foi o Brunet que falou isso uma vez. Eu escutei alguma coisa nesse sentido. Resolve o teu, que não é Deus, não coloca Deus nas coisas que você deveria estar resolvendo. É porque a grande porcentagem dos problemas são a gente que cria. Então, 80%, 90% foi a gente, não foi Deus. E aí, a gente quer dar os 90% pra Deus e resolver os 10%. A gente quer inverter esse processo. Aí é onde tá a grande chave. Não, mas a grande porcentagem foi você que se meteu. Eu me meto todos os dias, né? E aí eu preciso esperar ainda, esse aqui foi eu, esse aqui eu peço a direção de Deus, né? Esse aqui eu peço o cuidado de Deus. Acho que a gente pode entrar agora um pouquinho em relação
a Bíblia, trazer um pouco Sim. essa questão da inteligência espiritual também, né? Sim. E quando eu penso em inteligência emocional, vem uma mulher na minha cabeça. Qual a mulher da Bíblia que viria na sua cabeça quando você pensasse em inteligência emocional? Ruth. Ruth. A própria Ana. Ana. Nossa, tanto. A Esther. Esther. Nossa, que mulher, né? Que mulher. Esther. Qual mais? Fala aí. Que Mas agora existia mente uma do TDAH promessa, da né, em Boom. relação a Esther, que Deus ia tirar Vasti do trono e ia colocar ela. Uhum. Voltando pra Ruth, eu acho que Ruth ela foi extremamente sábia e também inteligente. Uhum. A inteligência emocional, por isso que eu te falei lá atrás, ela precisa ser intencional e posicionada. Ruth poderia, depois que, por exemplo, perdeu o esposo, junto com a Orfa, que também perdeu o esposo, e acompanhou quem? Noemi. Uhum. E aí teve essa grande sacada. Noemi deu, por exemplo, a carta branca para as duas. Não, as duas podem ir embora. Eu já não tenho mais filho, já morreu. Vocês vão para onde? Eu já sou velha, não vou dar mais filho. Deixa eu com o meu BO, deixa eu seguir firme. Uma voltou, a outra seguiu. Quem seguiu usou a inteligência emocional. Que ela poderia estar dizendo, eu vou voltar. Mas eu vou voltar e vou fazer o quê na minha terra mesmo? Sabe, eu vou prosperar lá, será? Não é melhor prosperar ao lado de alguém que já tem mais experiência que eu? Que pode me conectar com pessoas que eu não consigo me conectar? Que pode intervir na minha causa? Que pode falar pra mim alguma coisa? E ela seguiu Noemi, acho que foi a grande sacada. E é mais louco, né, que a Bíblia vai trazendo todas essas respostas pra gente a partir do momento que Noemi começa a coordenar estrategicamente. Estratégia, como você falou. Noemi desenvolveu um plano, Sim. estratégico. Você precisa ir até o celeiro, até ir lá, quando ele deitar. Teve todo um plano, um arsenal. As duas eram extremamente inteligentes. Sim. Isso é inteligência emocional coordenada. Filha, calma, não vai agora. Segura, se aproxima, coloca seu melhor perfume, sua melhor roupa. Isso é inteligência emocional. Porque você tá fazendo um posicionamento estratégico, intencional, porém sem quebrar princípios. Eu acho que Muito bom. a grande sacada vem nesse sentido, que a sabedoria eu posso pedir de Deus e só vai vir de Deus, não adianta. Agora, a inteligência emocional, filhinho, desenvolva. Corra atrás. Corra atrás. Isso mudou, assim, uma atitude da Ruth mudou todo o destino dela. Todo. E essa atitude dela teve o princípio da honra, lógico, foi honrar a Noemi, mas principalmente observar, como o doutor está falando, uma oportunidade, né? Porque Noemi conhecia, Noemi já tinha conhecimento dentro da região que elas foram e tinha favores, né, que ela poderia pedir. Se Ruth ficasse sozinha. Então, às vezes, você precisa plugar em alguém. Tem que ter essa sabedoria de como eu vou plugar em alguém que pode me levar mais longe sem ser interesseiro, né? Mas digo, fazendo uma troca, sendo interessante, fazendo um networking, né? Essa troca aqui. Ser interessado sem ser interesseiro. sem que as ser pessoas confundem as coisas. Não, você está exatamente. interessado em crescer, em performar, em se posicionar. Esse é o interessado e não o interesseiro, né? Voltando para Ruth, você me fez lembrar uma questão aí em relação a todo esse trâmite aí da Ruth com a Noemi, enfim. Que ela precisou desenvolver quase todas as questões da habilidade. Ela foi motivada por Noemi. Não, vamos, a gente vai encontrar esperança. Teve motivação, teve autogerenciamento do luto. Ela poderia ter se perdido durante o luto. Tem gente... Tem entrado em vitimismo Exato. também, né? E tem gente que faz um luto muito pesado, né? Um luto complicado, um luto onde você não enxerga a saída. Ruth enxergou saída em Noemi. Então veja como você usar essa percepção da inteligência emocional te dá abertura a novas portas. Ruth desenvolveu honra. Ruth desenvolveu a inteligência emocional para que ela começasse a transbordar também na vida das outras pessoas. Isso. E a gente tem aqui um versículo que é Provérbios 25, 28, diz assim, ó. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. A gente indo para essa parte, doutor, assim, falando de Bíblia, né? O doutor tinha citado até José.
Então, quando a gente olha para José, a gente vê realmente como é importante ter esse domínio próprio, esse autocontrole, que tem tudo a ver com a inteligência emocional. Primeiro, para os negócios, né? Então, ele teve inteligência emocional para lidar ali com as questões de negócios, que o doutor vai falar um pouquinho mais até sobre isso. Mas eu queria citar uma situação que foi quando José fugiu da esposa de Potifar. Ele precisou ter muita inteligência emocional ali. Imagina, um homem, né? Ele estava ali, enfim, dependente daquela mulher, né? Porque afinal era a esposa do patrão dele, pode-se dizer assim. E ela, se aproveitando disso, tentou agarrar ele. E ele tem inteligência emocional para falar não. Que é uma coisa extremamente difícil, falar não, né, doutor? A gente acaba, às vezes, falando sim para tudo e fala não para nossa própria vida, não para aquilo que a gente quer. E aí ele correu da mulher, né? Ele correu. Ainda assim, ele foi preso por tudo isso e manteve a inteligência emocional, sabe? Manteve o domínio próprio. A gente precisa tomar bastante cuidado, e aí, indo até para a questão de negócios, nas próprias empresas, isso acontece, isso é muito comum. A gente vê situações em que o próprio dono da empresa se entra em furada com situações que ele poderia ter dito não. Tem, inclusive, empresários que segura funcionário ruim porque acha que não sabe falar não consegue dispensar aquela pessoa. Falta de inteligência emocional também, insegurança. Tem empresários que trabalham sozinho, que é escravo do negócio, porque não consegue contratar ninguém também. Ou porque já se deu mal uma vez, e aí teve briga, teve ação trabalhista, ou porque ele realmente não consegue, não tem segurança e acha que ele tem que fazer tudo. Você até falou da dificuldade da questão de planejamento, de organização que a gente tem sendo TDAH, mas que muita gente tem sem ser TDAH, né? E a gente tem sendo TDAH. Quando eu entendi isso, eu percebi que o quê? Eu preciso de pessoas do meu lado, enquanto eu me cuido, enquanto eu me desenvolvo, eu preciso, como empresária, de pessoas do meu lado que vai fazer aquela parte que eu não faço, que eu não consigo fazer ainda. Eu sempre coloco esse ainda, né? Porque aí eu consigo imaginar eu fazendo no futuro. Mas nesse momento eu não faço tão bem. Eu não é minha área, não é minha fortaleza, né? E aí, como não é minha fortaleza, eu preciso de pessoas que é a fortaleza delas. Esse desenvolvimento, aquilo que eu não tenho, certo? Aquilo que eu não tenho é aquilo que a pessoa tem. E aí a gente, voltando aqui para José, exatamente isso. Com a inteligência emocional, ele conseguiu ver coisas, ele tinha não só emocional, mas espiritual. Sim. Ele conseguia ver coisas que ninguém via. Ele conseguia entrar em lugares que ninguém entraria, né? Fala um pouquinho mais, doutor, sobre isso. Exato. Eu sempre falo, Sueli, que aquilo que me falta sobra em Deus. Então, se eu tô tendo uma ausência, um déficit de qualquer coisa, peça para quem tem. Uhum. E não é só pedir, você começa a correr atrás, desenvolver. Eu tinha muito problema com comunicação, por exemplo. Olha que louco, né? E aí quando o rapaz falou que, nossa, mas ele conversa super bem. Exatamente. As pessoas não sabem o nosso passado. Essa é o grande sacada, porque se eu sabia que eu tinha um problema naquela área, eu preciso desenvolver aquela área. Sim. Inteligência emocional envolve também, espera ainda, onde é que você é ruim? E aí fui atrás de mentor para comunicação. Voltando para José, por exemplo. Eu acho que José foi um cara, assim, extraordinário em relação biblicamente. Ele tinha também habilidades, como eu te falei, habilidades, inclusive, assim, em relação à plantação, em relação à divisão, em relação à colheita, a celeiro. Ele já tinha algo ali que estava sendo trabalhado dentro dele. E ele já vinha trabalhando desde a juventude dele. Então, ele estava se equipando das suas habilidades, performando e chegando no lugar que Deus já tinha preparado. Então é aquilo, você está pronto para quando Deus chamar. José estava pronto. A gente tem que entender isso. Ele já tinha várias habilidades, sem falar que ele era uma pessoa que honrava a Deus e ao seu patrão. Ele honrou a Faraó a partir do momento que ele se esquivou. E aí José deu a grande sacada da inteligência emocional. Se eu não sei combater aquilo, ao menos eu corro. Eu vou me esquivar dessa situação. Porque se eu entrar, pode ser pior. Corre. Então, assim, na verdade, é essa questão da gente detectar. O que é pior? Eu corro ou eu fico? Porque pode ser catastrófico. Por isso que eu falei, ele poderia ter batido nela. E aí ia ser mais grave, né? Porque bateu, ela veio pra cima, empurrou alguma coisa, inventa uma outra história, como inventou mesmo, que ele foi preso. Então, os desfechos poderiam ter sido outros. Porque, assim, de acordo com as leis, antigamente, você poderia cortar até as mãos, dependendo do que você fizesse. Então, veja como a sabedoria
Sim. E a inteligência emocional nesse curso começou a fortificar José e trazer ele para o local que era de direito, dado por Deus. E na nossa vida, né, a gente consegue aplicar isso, não é? Parece que quando a gente fala de José, quando a gente fala de Davi, quando a gente fala... tudo bem, Davi teve ali a situação com a Batseba e tal, não se controlou naquele momento, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele buscou correção, ele buscou se melhorar, sabe? Acho que isso é o ideal. Sim. Não quer dizer que a gente não vai cair, gente. Pelo amor de Deus, a gente cai, a gente erra. Mas a tendência é a gente errar cada vez menos, como a gente já falou aqui. Então, a gente vê esses contextos de pessoas extremamente inteligentes emocionalmente lá no passado, o próprio apóstolo Paulo, a gente consegue, né, imaginar aquela figura. Jesus, meu Deus do céu, né? Jesus é a inteligência emocional personificada, é a personificação da inteligência emocional. Sim. Se quiser olhar para alguém e falar quem é a inteligência emocional, é Jesus. E tudo mais que ele representa. Né? Só que isso, às vezes, parece que fica muito distante, mas não é. No nosso dia a dia, a gente consegue aplicar isso. A gente consegue aplicar no nosso dia a dia aquilo que a gente já aprendeu desde da Bíblia, que a Bíblia ensina tudo isso, como a gente já falou, e às vezes a gente não acessa. Mas está disponível. Está disponível para a gente. Né? E a gente voltando para a questão de empresa, doutor, muitas empresas quebram por falta de inteligência emocional do dono. Simples assim. Muitas. Ontem mesmo eu estava falando com um corretor, né? Um vendedor, enfim. E ele estava falando do quanto um ex-patrão dele humilhava todo mundo. Ele falou assim, o cara era o cão. Usou essas palavras, o cão, ninguém ficava. Até cliente ele maltratava. Perdi uma venda que estava assim, fechada ali. E o cliente foi pedir um negócio para ele, né? Ele passou, o cliente foi pedir, ele deu uma bronca, deu um grito, eu perdi a venda. Pois é, eu falei, olha só, um monte de gente, na maioria das vezes ferindo outras pessoas. Ferindo. Elas saem de casa, parece que com a malinha cheia. Sim. Sabe? Cheia de pedra. E no dia a dia, doutor, isso é um dos pontos que eu estava falando com o Wellington, no nosso relacionamento também, que a gente falou aqui do negócio, né? A gente falou da questão espiritual. No nosso relacionamento, a gente... Em tudo, na verdade, né? A gente... Acho que não sei se foi o Thiago Brunet quem falou isso. A gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinhas. Então, essas pedrinhas são essas reações emocionais que a gente dá todo dia, um pouquinho. Sim. Todo dia você dá um grito, todo dia você enfia sua raiva pra fora na pessoa, despeja suas mazelas na pessoa. Todo dia você humilha, todo dia você... E aí, todo dia é uma pedrinha. Aí, quando acaba o casamento, aí fala assim, mas acabou, não entendi, a gente tava tão bem. Porque acha que não tropeçou numa montanha. Mas não, foram as pedrinhas. Pedrinha, 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 pedrinha. Até que chega uma hora que a pessoa cansa. Sim. Até que chega uma hora que o relacionamento está completamente desgastado. Então, é extremamente importante, como foi um ato de amor, a gente desenvolver, e não tô falando só em relacionamento, não. Sim. Relacionamento conjugal e tal. Mas E nos o empresário, negócios, exatamente. O no empresário dia a tem que dia. entender que não é intelecto, não é QI. Então, ele pode ter... Kaiser, ele estudou até a 4ª série. É um dos maiores do Brasil. Sim. Então, não é a graduação, não é a titulação dele. Então, veja que inteligência emocional está em outro pilar. Não é o quanto ele estudou, se desenvolveu, tem vários diplomas. Aí é onde pega. Porque existem pessoas que podem ter um nível de inteligência emocional enorme e só tem 2ª, 3ª, 4ª série. Só que é empático, se desenvolve bem com as pessoas, sabe liderar, sabe conduzir uma situação. E aquele outro que é todo estudado, que tem 10 faculdades lá, não sabe tratar bem as pessoas, até porque ele se acha demais e ele não consegue tratar bem as pessoas. Alguns, tá? Tem também gente estudada que é muito... Doutor aí, ó, estuda pra caramba, super simpático e tal, né? Enfim, mas não é... Nas empresas, a gente costuma falar assim, que você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, né? Às vezes, na hora que você vai contratar, hoje eu não faço mais isso. Hoje eu contrato pelo currículo e pelo comportamento. Eu faço teste comportamental. Então, Uau, eu que olho... massa. Teste comportamental. Porque se não encaixar, se não tiver fit cultural com o que eu quero aqui dos meus valores, da minha equipe, não entra. E aí eu faço avaliação de fit cultural, faço um monte de coisa. Dentro da empresa a gente está desenvolvendo isso, né? Toda a parte de cultura. Então quem não tem os mesmos valores que eu, né? não vai ficar, não fica dentro dos meus negócios, entende? E o dono da empresa precisa entender isso também, que ele precisa desenvolver isso. Mas às vezes ele não tem autoconhecimento, nem ele sabe. E ele é guiado, o que acontece? Aí entra a parte da emoção, por quê? Vamos supor que ele tem ali
a fé como um princípio, o respeito como um princípio dele, como um valor dele. Só que toda vez que ele chega na empresa, as pessoas estão se xingando, estão se desrespeitando, estão se não sei o quê. Ele, sem perceber que aquilo é um valor dele, vai fazer mal para ele, ele começa a ficar nervoso dentro da empresa dele. Ele começa a não querer ir mais para lá se deixar. E quando você olha, é porque justamente as pessoas estão ferindo os valores dele. Então é importante que o dono se conheça para ele conseguir estabelecer valores, estabelecer cultura dentro da empresa dele e assim conseguir ter realmente uma performance melhor com as pessoas, né? Desenvolver, aí ele tem que se desenvolver, lógico, né? E desenvolver as pessoas também. Caminhando pro encerramento, doutor. Uhul! Conseguimos! Tá perto, Vamos caminhando tá pro perto. encerramento aqui. Tá perto. A gente falou, né? Acordamos até o povo da plateia aqui, né, Sueli? Tem várias pessoas aqui Tem com a mesmo, gente, né? estão Então, todos acordados, nossa gente. Plateia, acorda aí que a gente tá chegando. A gente tá chegando. Tá quase lá. Mas assim, a ideia agora, doutor, é a gente deixar dicas, tá? Para as pessoas praticarem no dia a dia, tá? Como desenvolver, qual o primeiro passo? A gente já falou algumas coisas aqui, mas a gente pode retomar. Qual o primeiro passo para quem quer desenvolver inteligência emocional? E aí deixar algumas dicas do dia a dia aí que o doutor já costuma dar, enfim, para que eles possam aplicar. Vamos para a fase prática agora. Vamos tá, lá. Sueli, Vamos beleza, lá. eu entendi. Vocês já me botaram medo aqui, brincadeira. Eu já entendi o que é inteligência emocional. Eu entendi que eu tenho que me desenvolver, que eu tenho que desenvolver inteligência emocional. Eu tive alguns exemplos que você passou, entendi realmente. Agora eu quero saber como eu faço, né, no dia a dia. Eu vou falar sobre mim, que eu acho que é muito massa quando a gente fala, quando a gente passou o processo da dor. Eu acho que fica mais tangível. Eu queria falar sobre quando eu precisava usar inteligência emocional e não usei. E aí eu tomei uma decisão cansado. E aí vem a grande chave. Não tome grandes decisões na sua vida estando cansado. Porque o cansaço, ele causa uma confusão mental. E aí você não sabe se você está pendendo porque você está cansado, se realmente era isso que você gostaria. Porque a decisão, ela vai ter impacto em toda a sua história. E era uma decisão importante para mim, mas eu estava muito cansado por várias razões. Então, assim, esse cansaço fez eu analisar por uma outra visão. E isso teve um grande impacto. Então, a inteligência emocional, eu tive essa grande sacada. A primeira dica que eu quero deixar, por exemplo, para todos que estão ouvindo o podcast, é não tomar grandes decisões, principalmente na empresa, nos negócios, na vida, em casamento. Já vi gente falando de divórcio, extremamente os dois cansados, irritados. Você não toma decisões assim. As decisões, elas precisam de preparação. Você cansado, você não está preparado. Isso é muito óbvio. Eu estava cansado, eu não estava preparado para tomar a decisão. Então, esteja descansado, repouse se for preciso. Eu sempre falo isso para mim, né? Calma, você só está cansado, então descanse. Aí eu descanso, aí no outro dia já tô ótimo. Então, aprenda a descansar, respeite os processos, descanse. No outro dia, você vai se preparar para a tomada da decisão. Tomada de decisões é um processo da inteligência emocional. Envolve preparo, etapas. Você não chega lá, aí falando para um TDAH que é impossível, né? Que você já falou, tá, mas calma, você tá treinando para ser menos impulsivo. Então, a partir de agora, você vai preparar a decisão. Se você sabe que realmente vai ter impacto na sua empresa, no seu negócio, na sua vida, prepare a sua decisão. Porque também isso vai te trazer leveza, conforto. Não, realmente era o que eu queria. Tá ótimo, mas houve um preparo. Você não tomou de forma impulsiva, reativa, gerenciado por emoções que você não governa. Agora sim, você está aprendendo que para eu tomar uma decisão eu preciso estar descansado, eu preciso estar bem e não no calor das emoções. Então acho que é dos insights, né? Uma das chaves que eu precisei passar para falar. Olha como é louco, né? Vamos passar primeiro alguns processos assim. O TDAH ele me trouxe muitas sequelas na vida, porque já foi um diagnóstico tardio, já na fase adulta. Então, eu já tinha muitas características, porque o TDAH, eles são sintomas crônicos que começam na infância. Mas ele é um padrão muito heterogêneo. Tem gente que vai ter o padrão clássico na infância, tem gente que aparece na adolescência, tem gente que piora na vida adulta. Mas eles começam na infância, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento.
Por causa dessas sequelas, eu precisei desenvolver habilidades, porque já são sequelas. Se você já sabe que tem o problema, para de focar no problema. Sim. Comece agora a visualizar o que é que você tem nas mãos. O que era que Davi tinha nas mãos? Já pensou se ele parasse naquele momento e focasse no Golias? O gigante, eu aprendi isso, que na verdade ele é um preparo para a próxima mentalidade, ou para a próxima etapa da sua vida. Então ele só apareceu só para isso, só para você dizer, nossa, era desse tamanho, beleza, eu vou conseguir derrubar a próxima etapa. Próximo, é igual aquilo, próximo, exatamente, o gigante é para te direcionar para a próxima etapa da vida. Então assim, se você está de frente, que aí você começa a usar a inteligência, estou de frente com um problema, mapeie o problema, veja o que é que você consegue fazer. Por que estou passando? Olhe como isso é reflexível. Por que eu entrei nessa situação? Ou o que é que eu preciso aprender com essa situação? E aí você consegue ter insights, você consegue ter chaves. Não queira ter uma chave antes de você entrar no processo, antes de você viver a situação. Então aqui você está pegando vários insights, dicas, ensinamento, mas você vai precisar passar por alguns processos para otimizar ou performar melhor ou até aumentar o seu padrão de inteligência emocional. Sim. Ele é treinável, mas você precisa passar por processos para você dizer, nossa, é assim na prática? É. E aí você precisa. Muito bom, doutor. E assim, a dica que eu quero deixar é para que você possa cuidar dos teus pensamentos. Boa. Né? Porque o pensamento, ele acaba sendo o precursor das emoções. Porque as emoções começam através de um pensamento. Sim. Então, toma muito cuidado quando alguém fala algo para você, uma situação acontece, o que você decide pensar sobre aquilo. Porque o fato é o fato. Ponto. Você é que diz o que ele é. Ele é um fato, aconteceu uma coisa e a tua percepção é que vai te trazer o que é. Exato. Eu posso enxergar uma coisa e você enxergar outra. Toma cuidado com a forma como você enxerga as coisas. Porque a gente, às vezes, está num como é que a gente pode colocar? Num ciclo tão vicioso de pensar que todo mundo quer o mal, que todo mundo quer fazer isso, que todo mundo quer prejudicar a gente, ou que a gente mesmo, né, é muito ruim, e uma série de situações, e aí tudo que acontece só reforça aquele pensamento. Então, toma cuidado com os teus pensamentos, porque se você conseguir vigiar o teu pensamento, antes dele se tornar um filme mental e virar um sentimento, que daí vai te dar um estímulo para reagir, porque vai acontecer um fato. Aí o fato vai pro teu pensamento. Você vai pensar algo a respeito daquilo. Vai gerar um filme mental. Você vai pensar, tá fazendo isso contra mim. Tá implicando comigo. Não sei o quê. Não é bem assim? Tô falando sobre relacionamentos, né? E aí, gerou esse filme mental, você vai gerar vai tirar uma conclusão sobre aquilo. Aquela conclusão vai gerar um sentimento. Raiva, medo, ódio, sabe? Angústia, amargura. E aí, aquela conclusão que você tirou, vergonha, vai fazer você reagir no mundo. Uma pessoa envergonhada, com medo, revoltada, etc., ela faz o quê? Ela começa a ferir as pessoas. E a se ferir também. Então, se você puder cuidar do teu pensamento, que seria, acho que, a partir de agora, essas dicas que o doutor deu e que eu tô falando aqui, são coisas praticáveis. Então, como que eu vou fazer isso? Observa a situação. Né? Então, assim, você tem que ter a emoção certa, na intensidade certa, no contexto certo, né? O Paulo Vieira costuma falar isso. Emoção certa, na intensidade certa, no contexto certo. Às vezes você não precisava dar aquele grito. Não era para aquilo, né? A não ser que tá pegando fogo, pô. Né? Tá pegando fogo na casa, aí você grita. Tá desproporcional. Tá desproporcional. Né? Olha pra tua reação. E aí você vai olhar para o quê? Pro teu pensamento. O que você tá pensando sobre isso? Porque a forma como você tá pensando é que vai ditar como você vai agir. Se você puder cuidar disso. E a Bíblia vai falar várias vezes a respeito dos pensamentos. Cuide dos teus pensamentos. Toma cuidado com os teus pensamentos, tá? Então, a partir de agora, tomar esse cuidado, ter o autoconhecimento também, né? Doutor, para mim, foi, assim, muito disruptivo. Quando eu comecei, né? Hoje foi maravilhoso, mas digo assim, foi disruptivo também quando eu comecei a olhar para mim. Busquei tua ajuda, inclusive busquei a ajuda de outras pessoas para me ajudar, porque eu ajudava todo mundo, mas eu não estava me ajudando, né? Quando eu comecei, eu tinha autoconhecimento, mas eu não tinha clareza sobre algumas questões a meu respeito ainda. Tinha um autoconhecimento, mas faltava algumas coisas, tá? Hoje eu consigo olhar e falar assim, tá, isso aqui eu faço, isso eu não faço.
Aqui faz sentido pra mim. Tem a ver com o meu propósito, tem a ver com o que eu quero pra mim. Isso aqui não. E hoje eu tô muito mais seletiva. Eu escolho as pessoas, eu escolho as situações, eu escolho os negócios muito melhor do que antes, que eu não tinha noção. Eu aceitava tudo, eu era super, super sobrecarregada. Hoje eu tô conseguindo, sabe? Tipo esse podcast. Então, é isso. Esse podcast, ele é leve. Ele é pra ser leve, ele é pra ser tranquilo. Sueli, por que você não faz... O Neto falou assim pra mim, Sueli, vamos gravar 4 por vez. Falei, Neto, você não tem noção, porque antes eu faria até 10, entendeu? Só que eu ia ficar 10 dias gravando e 10 dias morta. Não, um dia gravando 10 e 10 dias morta. Hoje eu compreendo que não precisa ser dessa forma. Curtir a jornada. Curtir a jornada e dá pra ir devagar. Exatamente o que você falou. Só não precisa parar. Só não precisa parar. Então começa a praticar algumas coisas dessa. Toma cuidado aí com as pessoas que estão à sua volta. De vez em quando perguntar pra elas também, sabe, doutor? O que você acha que eu poderia melhorar? Tem algumas coisas que eu tô falando, fazendo, a forma como eu tô agindo. O que você acha que eu poderia melhorar? Só que com a sua mente aberta. Sim. Porque aquela pessoa que tá ali do teu lado, ela tá aguentando. Ela tá segurando. E tem gente que fica anos ali com falta de perdão e aí tá descarregando todo dia a raiva dela na pessoa. E ela não para pra conversar, sabe? Não chega, não... O perdão é uma live, o perdão é um podcast todo. Você vai ter a gente vai chamar fazer. só sobre o perdão, porque perdão é forte. Mas o quanto a falta de perdão comanda nossas emoções. Mas isso vai ser pra próxima. A gente vai ter uma live em breve também com alguns amigos que a gente vai falar também sobre perdão, mas eu sempre vou trazer, igual a inteligência emocional, sempre vou trazer sobre perdão, porque eu acho que isso desbloqueia completamente a vida das pessoas, né? Doutor, mais alguma coisa para adicionar e pra galera? Olha, eu acho que a gente não esqueceu de nada. Imagina se a gente esquecer de alguma coisa. A gente pode finalizar justamente falando sobre o perdão, porque eu acho que a gente começou lá no início. Lembra que eu citei um pouquinho sobre o perdão? Então dá pra gente finalizar o posicionamento sobre o perdão, do tipo, eu não sou Aitofel. Aitofel, ele era um conselheiro do rei Davi. E ele se suicidou no final, porque ele não conseguiu lidar com ressentimento. Ressentimento vira mágoa, que vira raiva, que vai virando... toda essa cascata. E aí Aitofel não conseguiu lidar com esse ressentimento que ele guardava por anos. Era só ele ter chegado para Davi e falado, cara, eu tô magoado com você, porque você lá no passado fez isso, isso e isso. E ele não conseguiu falar isso. Então o ressentimento guardado tem esse poder enorme de destruir vidas. Então por isso que eu te pergunto, se você tiver algum ressentimento nesse momento, o perdão, ele é capaz de liberar toda essa fratura emocional. Então você precisa falar sobre o ressentimento. E tá tudo bem você falar sobre ele. Porque o ressentimento, se eu não falo sobre ele, ele é catastrófico. Sim. Então, a mensagem que eu queria deixar é que você não é Aitofel. Eu não sou Aitofel para eu guardar ressentimento. Eu não sou qualquer coisa para ficar guardando lixo emocional. Eu não vou guardar ressentimento a partir de hoje. Falar isso para você também, né? Eu não vou guardar ressentimento, eu não vou guardar mágoa. Eu não mereço ficar guardando essas coisas. Até por causa... essas coisas é um cérebro de baixa performance. Se eu fico guardando isso, eu nunca vou performar. Exatamente. E não tem inteligência emocional. Só quem consegue não ficar ressentindo e perdoar, e aí vem o perdão, né? Não tem jeito. Tem que ter o perdão. É quem tem inteligência emocional. Quem tem inteligência. Ele sabe que ele precisa perdoar para ele se liberar daquilo. E, na verdade, ele não tá liberando o outro, né? Ele tá liberando a si mesmo. A gente que tá tirando o fardo, a dor e o sofrimento e dizendo, eu me permito agora ser feliz. Porque é sobre você, né? Sim. O perdão é divino, mas ele é sobre você. Digo assim, ele é um ato de até mesmo reconhecimento do sacrifício de Jesus, que perdoou mesmo a gente sendo falho, né? E a própria Bíblia vai falar, o Senhor fala que se a gente não perdoar um ao outro, o Senhor também não perdoa os nossos pecados. Por isso que eu tenho que chamar o Wellington e falar, Wellington, eu pequei nisso, eu errei nisso. Isso. Porque a Bíblia manda você confessar uns aos outros. É o Wellington que vai me perdoar? Não, o perdão vem de Deus. Mas a confissão libera a cura. E aí a confissão, ela é algo chamado
terapêutico. É como se você estivesse com a psicoterapia em dia, desenvolvendo ali. Então, você confessar, ela te libera pro próximo passo. Ela já é uma cura terapêutica. Então, a gente precisa mesmo conversar uns com os outros. Hebreus 12:15 diz assim, ó. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Raiz de amargura. Ressentimento é raiz de amargura. Fechamos. E contamina a todos, né? Então, cuida da tua inteligência emocional, se dedica a se desenvolver, se dedica realmente, porque assim você consegue reinar, você consegue exercer o seu lugar de governo na Terra. Não tem como você continuar com emoções soberanas disfuncionais, pode-se dizer assim, né, doutor? Sim. Emoções que te maltratam, emoções que maltratam as pessoas perto de você e que fazem com que você retroceda na sua vida. Então, escolha hoje tomar a decisão. Eu vou me desenvolver. Eu vou, sim, adquirir inteligência emocional. A partir de hoje, eu vou buscar pensar mais. Vou me autoconhecer, vou tomar decisões com a cabeça um pouco mais fria, né, doutor? Exato. Não ser mais ação e reação. Baixar um pouquinho a intensidade quando você tá nervoso, porque às vezes a gente fala de um jeito que ofende as pessoas também, e a gente se ofende, se cobrar menos também. Você não precisa ser perfeito, você só não pode parar. Então, a partir de hoje, toma essa decisão para você reinar realmente e tomar posse daquilo que Deus deixou para você e que já está disponível. Você só precisa tomar posse.